Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos ilumine na exposição da palavra dEle nessa manhã, mais uma vez. Deus, diante da Sua palavra, nós nos humilhamos porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores, que não entendemos a Sua palavra, Deus, com nossa própria sabedoria. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem escolhido, no meio de tantas pessoas, pecadores, tem escolhido, Deus, pessoas para glorificar o Senhor, para honrar o Senhor, para adorá-lo e servir ao Senhor. Nessa manhã nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar, nos dê sabedoria para a compreensão do Evangelho, da Sua palavra, que é a Sua vontade revelada, e que tudo, Deus, que for dito aqui, seja guiado pelo Senhor, nos use como instrumentos. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa necessidade, ó Deus, de poder ser iluminados pelo Senhor, e que mais uma vez o Senhor venha nos alimentar com a Sua palavra, venha converter os nossos corações, e assim possamos ser santificados, Deus, dia após dia, como diz a Sua palavra. Nós rogamos ao Senhor e oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, na lição, os irmãos não têm revista, mas nós temos usado dessa revista, Igreja Complicada, como eu já disse, e algumas semanas atrás foi comentado a respeito de igreja disciplinada na quarta lição. Todos esses estudos estão disponíveis no nosso canal no YouTube, se você quiser depois rever e estudar novamente, ou se você perdeu, todas essas lições então estão disponíveis lá no nosso canal. E no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai tratar de uma questão bastante sensível naqueles dias, na igreja de Corinto, porque havia acontecido ali uma ocasião muito constrangedora, pecado, no meio da igreja. E lá no capítulo 5, do verso 1 ao 2, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Se os irmãos entenderam muito bem, havia um caso ali na igreja de Corinto, onde o filho havia possuído, tinha tido relações sexuais com a própria mulher do seu pai, no meio da igreja de Corinto, provavelmente a sua madrasta, né? E o apóstolo Paulo fica então de cabelo em pé diante daquela situação, porque a igreja não tinha feito nada. Então tinha acontecido isso naquela igreja, e ele fica tão assustado porque a imoralidade que havia acontecido isso, ele comenta que não há nem mesmo entre os gentios, ele tinha ouvido falar a respeito disso. E então, como que numa igreja, a igreja que é corpo de Cristo, a qual o apóstolo Paulo havia evangelizado, pregado, naquela cidade de Corinto, a igreja não fez nada diante daquilo. Então, o apóstolo Paulo, ele fica bastante assustado com tudo aquilo.
Então, as pessoas daquela comunidade sabiam do que estava acontecendo, não era uma coisa velada, escondida, mas a igreja estava ciente do que tinha acontecido e ninguém não fez nada a respeito. Então, foi a lição 4 dessa revista que foi estudada, então, semanas atrás, já há um tempo. E, mesmo com aquelas orientações, o apóstolo Paulo, que Paulo tinha dado à igreja, eles continuaram não resolvendo aquela situação. E agora, na segunda carta, então, do apóstolo Paulo, ele vai tratar de um assunto sobre restauração. Um tema também bastante difícil de ser resolvido da forma como deveria muitas vezes, né, no meio da igreja, que é quando quando um pecador arrependido, ele mostra arrependimento e como a igreja deve tratar esse irmão, então, em Cristo. Por que eu estou comentando a respeito desse assunto passado? Porque entre os estudiosos não há um consenso, porque pode ser duas situações. Esse irmão que havia possuído, dentro da igreja, a própria madrasta, no caso, cometido imoralidade, ou também um caso de alguém que causou turbulência e colocou divisão na igreja em relação, duvidando do chamado apóstolo Paulo e duvidando que ele era chamado, então, por Jesus Cristo para pregar como apóstolo da igreja. Então, alguma pessoa específica havia cometido isso, e então, agora essa pessoa estava arrependida, e aquela igreja, então, se reúne de forma corporativa para tratar daquela situação, para então poder resolver e disciplinar aquele irmão, e aquele irmão, tendo então se arrependido, como deveria ser o procedimento para readmitir ao corpo de Cristo, então, aquele irmão arrependido. Então, o tema da lição hoje é a igreja restauradora. Nós entendemos, então, que quando há algum problema na igreja, é preciso, então ser resolvida aquela situação. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós sabemos de situações que acontecem na igreja e por nós não queremos nos envolver demais, nós deixamos as coisas acontecerem. Depois de muito tempo que a gente vai ficar sabendo, e depois de muito tempo nós sabemos como funciona, por exemplo, o nosso sistema, agora falando da IPB, quando acontece alguma coisa e passa de 2 anos, e se for então enviada uma carta ao conselho em relação a denúncia de casos de imoralidade ou qualquer outro pecado, nada se pode fazer em relação à disciplina. Por isso que nós devemos, então, ter a consciência que quando acontece algum problema, nós devemos resolver a situação e cuidar e conversar a respeito disso, porque isso que o apóstolo Paulo, que nós vamos tratar aqui, isso causa problemas com o corpo de Cristo. Lembrando que quando um membro sofre, todos sofrem quando nós lemos a palavra de Deus. E quando as coisas não são resolvidas, a igreja inteira sofre. Começa a haver fofocas, começa a família a ser destruída, ser afetadas com aquilo, porque os problemas não são resolvidos. E depois de muito tempo, aquilo começa a virar raiz de amargura no coração, e é difícil de ser resolvido, e é mais doloroso ainda quando o tempo passa e as coisas não são então resolvidas da maneira como a palavra de Deus nos orienta. O Senhor Jesus já havia orientado isso em Mateus capítulo 18, sobre quando há problemas entre crentes, como deve ser resolvido. Se você tem algum problema com seu irmão, vai lá, resolva entre você e ele, se não, toma mais uma testemunha e assim por diante, leva à igreja, e se a pessoa não se arrepender, ela deve ser excluída. Porque nós devemos tratar as coisas da igreja, porque a igreja ela deve permanecer pura, santa, ela é corpo de Cristo, e nós não devemos deixar as coisas acontecerem, passarem de um tempo, mas serem resolvidas, assim como aquela igreja de Corinto demorou a resolver, mas agora parece que a igreja, então, ela trata do assunto, e o apóstolo Paulo agora vai orientar como deve ser restaurado aquele irmão que está arrependido.
Então aqui o apóstolo Paulo, nós agora voltando para o texto que nós acabamos de ler, segundo aos Coríntios capítulo 5, capítulo 2, versos 5 ao 11, aí o título em negrito, diz o penitente, ou seja, o pecador que se arrependeu deve ser readmitido então naquela igreja. O apóstolo Paulo, então, no verso 5, ele vai falar a respeito disso. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Então, houve ali uma reunião entre os crentes coríntios e disciplinaram aquele irmão, e pela maioria, então, ele foi disciplinado, e o apóstolo Paulo, ele fala aqui que aqueles irmãos não fossem demasiadamente ásperos. E no verso 7 ele diz, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então o apóstolo Paulo aqui ensina aquela igreja a como ter aquele cuidado pastoral. Lembrando que todos nós, um dia, fomos pecadores, Deus, através do seu Filho, perdoou os nossos pecados, e arrependidos, então, Ele nos aceita de volta. Isso é importante, independente do pecado, porque, devido ao próprio pecado do nosso coração, nós julgamos alguns pecados maiores que outros. Obviamente, existem consequências, e no dia do juízo, Deus irá julgar cada um segundo as suas obras, segundo cada pecado, mas, diante de Deus, a nossa condenação, então, todos irão para o inferno, não porque cometeram pecados mais horríveis que outros, mas porque são pecadores. Então o apóstolo Paulo não diz nem o tipo de pecado aqui, e não diz também, nem cita o nome do irmão ou irmã que cometeu esse pecado. Se for aquele caso, então, de um filho que possuiu a mulher do seu próprio pai, era um homem ou alguma pessoa ali que causou uma turbulência, uma revolta contra o apóstolo Paulo e duvidou do apóstolo Paulo. E então nós não sabemos o que aconteceu, quem foi essa pessoa. Mas o apóstolo Paulo, então, ele não cita o nome e também não fala a respeito o que aconteceu. Mas o que ele deixa muito claro é que alguém causou tristeza no meio da igreja. E não fez ao apóstolo Paulo, mas fez para a própria igreja de Cristo. Interessante que se foi aquela pessoa que causou turbulência, revolta e duvidou do apóstolo Paulo, ele diz que não causou tristeza ao apóstolo Paulo, a ele mesmo. Ele, no verso 8, no verso 10, ele vai dizer, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ou seja, ele nem considerou muito em relação a ele próprio o pecado que tinha sido cometido, mas diante de Cristo, se alguém fez alguma coisa para ele, ele fala, eu perdoo diante de Cristo. Então ele estava mais preocupado com aquela restauração daquele irmão do que, em fato, o que ele tinha feito em relação a ele, se alguém fez alguma coisa em relação a ele mesmo, o apóstolo Paulo aqui no caso. Mas então no verso 5 ele disse, alguém causou tristeza no meio da igreja. E aqueles irmãos, então, de um tempo, ouviram então, depois, passado de um tempo, ouviram o apóstolo Paulo em relação a cuidado, a restauração, a disciplina, aqueles irmãos disciplinaram, mas a maneira que deveria dar continuidade àquela punição, que diz o verso 6, no verso 7 ele diz que não deveria ser de uma forma tão áspera, no verso 5, melhor dizendo, e no verso 7, por que não deveria ser de uma forma tão áspera? Para que aquele irmão não fosse consumido por excessiva tristeza. Então, quando a disciplina ela é realizada em relação a um irmão que cometeu o pecado, errou e reconheceu a falha, nós devemos ter o cuidado para que aquele irmão então não se isole, não seja consumido por essa tristeza, mas seja recebido então, se arrependido, com amor, com cuidado, com conforto, como o apóstolo Paulo aqui então orienta
no verso 7. A restauração, então, meus irmãos, ela deve ser para o bem do faltoso, para o bem da igreja, como nós lemos aqui, porque a igreja ela deve permanecer pura, deve permanecer santa, e nós devemos ter o cuidado com isso, mas também para o bem da pessoa que cometeu a falta. Porque se aquele irmão, realmente essa pessoa foi regenerada, foi salva, reconheceu que é pecadora, entendeu o evangelho, e ela caiu, tropeçou e pecou, e se, como eu disse, se ela realmente é crente, ela pecou e caiu, e ela demonstrou arrependimento, ela deve ser restaurada, porque um crente em Cristo Jesus, quando peca, ele deve se entristecer em relação ao seu pecado, ele deve chorar por causa do seu pecado, se realmente é um crente em Cristo Jesus. Ele sente que pecou contra Deus e sente que pecou contra a igreja, porque o que ele fez aqui foi em relação à igreja, causou tristeza no meio da igreja. E se aquele irmão, então, ele peca e sente tristeza, ele deve ser restaurado, porque ele se arrependeu. Então, a restauração, além de ser uma restauração no meio da igreja, porque o corpo inteiro sofre, aquela restauração daquele irmão deve ser feita porque é para o bem desse irmão. Por que eu estou repetindo sempre irmão? Porque se há um caso de disciplina na igreja e a pessoa não se arrepende, não confessa os seus pecados, há provas que foi cometido pecado, que causou tristeza na igreja, causou turbulência na igreja, e aquela pessoa não se arrependeu, ela não deve ser considerada como crente. Ela não deve ser considerada como cristão, como regenerado. Ela estava no meio do trigo, mas era joio. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, espero que não seja muitas vezes, quando acontece pessoas que cometem pecados e não se arrependem, nós devemos tratar como um gentil, como uma pessoa que não é cristão. O próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 18, quando ele fala sobre como deve ser tratadas as questões de problemas, pecado no meio entre os crentes. Então, agora, se aquele irmão se arrepende e confessa seus pecados, ele deve ser restaurado, então, independente do pecado que ele cometeu. Às vezes, pode ser que ele não venha exercer algum cargo mais na igreja. Algumas situações disso pode acontecer. Mas em relação ao corpo de Cristo, à comunidade de Cristo, ele deve ser restaurado. Ele deve ser readmitido, então, junto ao corpo de Cristo. Paulo, então, ensina que o arrependimento seja perdoado, o arrependido seja perdoado e restaurado, ou a tristeza, então, essa tristeza excessiva que ele já tem por causa do seu pecado, e agora em relação àqueles irmãos que não têm tratado de forma correta essa restauração, ele vai sobrecarregar mais ainda. Ele já está triste por causa do pecado, se ele é cristão verdadeiro, crente verdadeiro. Agora, se os irmãos não têm o cuidado, então, naquela igreja, vai ser mais uma carga, um peso maior ainda que ele vai ter que carregar. Um outro ponto aqui é que a restauração ela deve emergir, ou ela emerge do perdão. Então, essa prática do perdão, o apóstolo Paulo já havia comentado a respeito do amor, lá em Coríntios capítulo 13, na primeira carta, né? E como deve ser, então, esse amor. Se os irmãos se lembram, vão se recordar 2 semanas atrás, em que nós falamos a respeito que o amor ele é paciente, e em relação ao amor, o amor ali é aquele amor de abnegação, renúncia, ou seja, a parte sempre da pessoa, independente do outro, não espera que o outro faça algum bem em si, mas é um perdão, é como Deus perdoou. Nós éramos ainda pecadores, nós não tínhamos nada a oferecer a Deus, mas Ele nos amou. O que nós comentamos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo João ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós não sabemos como foi, ele não sabe explicar, ele amou de tal maneira, mas de que maneira que ele amou? Ele entregou o seu Filho, ele sacrificou o seu Filho, mas por que ele nos amou?
Nós não sabemos o que foi o desígnio, o coração de Deus, por que Ele escolheu alguns e outros não, nós não sabemos. É das coisas inerentes ao ser de Deus que nós temos limitações que nós não sabemos. Então, Ele partiu em amar alguns pecadores, e a maneira que Ele demonstrou isso foi entregando o seu Filho. Então, quando nós falamos amor, nós devemos entender que envolve sacrifício, então, não envolve sentimentos, eu não sinto que eu devo perdoar, eu não sinto que eu devo aceitar, mas não, envolve um sacrifício, e Deus prova então o seu amor enviando o seu Filho para morrer para pecadores a quem Ele escolheu. Então essa restauração emerge então do perdão. Em Lucas capítulo 17, 3 a 4, diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Você vai ver isso em João capítulo 20, verso 22, como nós estamos aqui em Mateus 18, 15 a 18. Então, o verdadeiro perdão, ele não desculpa o pecado, nem ignora o que aconteceu. Isso é importante, não é você fingir que nada aconteceu, mas você encarar a situação, e se aquele irmão arrependido vier a ter com você, você deve perdoar. Então, você não ignora o que aconteceu, mas produz restauração e reafirma o amor, sobretudo com atitudes de bondade, a despeito do que aconteceu. Independente do que aconteceu, então, nós devemos perdoar aquele irmão que está arrependido. Palavras do próprio Senhor Jesus, então, quando ele fala, se alguém vier ter com você arrependido, te pedir perdão, você deve pecar. E se 7 vezes vir e pecar, você deve perdoar, se arrependido ele estiver, então. Então, o perdão não exige que a igreja restabeleça a pessoa, como eu disse aqui, é uma posição de liderança, às vezes, mas ela deve restaurar aquele irmão no convívio da comunidade e desfrutar, então, do amor, confiança, comunhão da família da fé. Isso é importante, meus irmãos, compreender que quando aquele irmão está arrependido verdadeiramente, nós devemos tratar ele com cuidado, com consolo, se realmente aquele irmão se arrependeu. Em relação à restauração pública, no verso 8, aqui do capítulo 5, nós estamos lendo, diz, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A reafirmação, então, do amor da igreja requer essas atitudes concretas. As atitudes devem ser tomadas. E não simplesmente verbal, falado, mas aqui o verbo confirmar ou ratificar, que o apóstolo Paulo usa nesse verso 8, tem uma conotação do campo da justiça, de legal, né? De legal aqui no sentido de lei, como nós lemos em Gálatas 3,15. Então, essa comunidade, então, de Corinto, deveria dar uma demonstração pública em relação àquele homem que foi restaurado. Se aquela disciplina, então, porque nós temos aquela disciplina onde acontece numa família, e geralmente o pastor fica sabendo, o conselho, os presbíteros ficam sabendo, e é tratado, então, de forma não pública, aquele pecado, então, que aconteceu, chegou até o pastor, chegou até algum irmão da igreja, tentou resolver daquela forma do Mateus 18, né, que se o irmão pecar contra você, vai você resolver, se não leva para mais testemunhas e assim por diante, como nós já comentamos. Se for de uma forma, então, não pública, o pecado deve ser tratado, então, não de forma pública, mas ter o cuidado, então, de resolver essa situação. Mas, nesse caso, não, a igreja inteira estava sabendo, estava triste por causa daquilo, e, então, a restauração ela deve ser notoriamente, então, pública, né? Isso é importante nós comentarmos. O apóstolo Paulo nem cita o nome, nem cita o que aconteceu. Nós
é lógico, nós imaginamos o que tinha acontecido devido a esses casos que eu já comentei aqui, mas se for público, então a restauração ela deve ser de forma pública também. Aquele irmão deve ser restaurado então diante de toda a igreja que julgou, né, aquela situação. A restauração, além de ser por bem da igreja, por bem daquele irmão que está arrependido, além de ser pública, essa restauração ela deve ser por amor ao Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 2, ainda, verso 9 a 10, ele diz: Foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Então a disciplina, ela é tanto uma questão de obediência ao Senhor, quanto de dever ao irmão. Portanto, a tristeza é maior quando a igreja não lida seriamente com o pecado. A disciplina restauradora se constitui na demonstração do amor da igreja por Jesus. Nós não devemos, então, tratar de uma forma como o mundo trataria. Imagine no seu trabalho alguém que teve algum problema no seu trabalho, é chamado gerente, conversa, às vezes é demitido, às vezes tenta conversar para que aquilo não aconteça novamente, e é tratado de uma forma secular, uma forma que não há Jesus ali, não há Deus, não há amor entre irmãos. Só que na igreja de Cristo é diferente. Quando nós vamos tratar de uma situação de pecado, nós temos que lembrar que nós estamos lidando com o corpo de Cristo. E deve ser tratado, então, pensando por amor da igreja de Cristo. Não deve ser tratado com uma forma mecânica, com objetivo de punição, mas com objetivo, então, de restauração. Em último caso, que uma pessoa deve ser excluída. Como nós dizemos aqui, se a pessoa não se arrependeu ou nega, mas há provas que cometeu o pecado, ela deve ser, sim, excluída, como o próprio Senhor Jesus diz que deve ser considerado como gentio, ou seja, como não crente, como não cristão. Agora, se está arrependido, nós devemos tratar como a Bíblia nos orienta a ser tratada, para que aquele pecado ou aquele pecador se sinta restaurado, então, em relação àquele pecado cometido. E além de essa restauração ser por amor ao Senhor, essa restauração deve ser para o bem aqui, como nós dissemos no início, pelo bem da igreja. O verso 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A igreja, então, ela enxergou a sua responsabilidade, a igreja de Corinto, em relação, no sentido corporativo, e como as medidas deveriam ser tomadas, mas, como nós falamos aqui também, aquela disciplina não poderia ser de forma áspera, mas com cuidado e com amor, tratando também cada pecado na sua proporção, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo, então, ele alerta aqueles irmãos o que Satanás pode usar daquela situação para promover, então, aquilo que ele é bastante especialista, que é dividir, causar intriga, causar brigas, contendas no meio da igreja. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, nós sabemos disso, a palavra de Deus diz isso. Com o objetivo de nos restaurar e entender e enxergar o pecado. Se não é o Espírito de Deus fazer isso, nós vamos continuar vivendo aquela vida de pecado, achando que tudo é normal, mas quando Deus nos chama, Ele mostra a nossa vida de pecado, Ele mostra a nossa sujeira, a nossa condição, e é o Espírito Santo que faz isso com todos nós. Se você é um em Cristo, foi restaurado, ou você conhece testemunhos, você vai perceber isso, que a pessoa
ela, num certo dia, Deus mostra a condição de pecado que ela está vivendo, a sujeira, a nojeira de pecado, então, e ela se arrepende. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas Satanás, ele começa então a acusar, começa a jogar na nossa cara, diante de nós, os nossos pecados, para nós desistirmos de voltar para os braços de Cristo, aquele que nos perdoou, aquele que mostrou o nosso pecado, jogou diante de nós, como se passasse um filme diante de nós. Olha como você está vivendo. Olha a nojeira, olha a imundícia da sua vida. Mas Jesus, ele joga diante de você, mas mostra, mas eu morri por causa disso. Você está perdoado em relação a isso. O Espírito Santo faz isso. Agora o diabo faz algo semelhante, mas fala, você é culpado de tudo isso. E realmente ele está certo. Ele sempre usa de meias verdades, né? Que é a mesma coisa que mentira, na minha opinião. Nós não devemos viver dessa forma, usar de meias verdades. Conta pela metade, sabe? Você conta até um pouquinho. Mas é a mesma coisa. O diabo faz isso. Só que ele joga toda a responsabilidade para o crente nas suas costas, porque nós não temos condições de conviver com aquilo. Como o apóstolo Paulo disse lá, o arrependido ele está triste, está arrependido, mas a igreja não deve colocar mais carga em cima dele ainda, disciplinando de forma não bíblica, mas com amor, com cuidado, consolando. Então, dessa forma que deve ser feita. E o Senhor Jesus, ele faz dessa forma, ele pede para olhar para ele. Eu levei o pecado. O diabo, ele tenta colocar, então, jogar esse peso sobre os nossos ombros, e nós sabemos que nós não conseguimos carregar isso, a não ser olhando para a cruz de Cristo e ver que ele levou todo o nosso pecado. E mesmo nós não merecemos, nós nos humilhamos, reconhecemos que somos pecadores, mas olhando para a cruz de Cristo, que lá está pregado, então o nosso pecado, ele pagou o preço. Nós somos comprados, então, como o próprio apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, que nós somos remidos, então, nós somos comprados. Alguém resgatou, pagou um resgate, agora estamos livres e ninguém pode jogar, então, diante de nós, na nossa cara, como nós falamos, o nosso pecado, porque Cristo, ele nos comprou, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, o Espírito Santo nos convence, mas Satanás ele faz uma maneira semelhante, só que com o objetivo de nos jogar para baixo, nos humilhar, né, no sentido ruim da palavra, e não quando nós nos humilhamos para chegar perto de Cristo, mas ele quer longe de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, alerta aquela igreja para que a maneira que fosse concretizada aquela restauração, ou fosse desenvolvida aquela restauração, aqueles irmãos deveriam tomar o cuidado para que Satanás não alcançasse, então, vantagem em relação àquela disciplina. Percebam, meus irmãos, que aqueles irmãos não tinham disciplinado, depois de um tempo ouviram o apóstolo Paulo, que aquela situação deveria ser tratada. A situação foi tratada, mas não foi tratada talvez de forma que o apóstolo Paulo já havia falado a respeito sobre que a igreja é o corpo de Cristo. Se aquele irmão faz parte do corpo de Cristo, ele deve ser restaurado com amor, deve ser consolado, se ele está arrependido. Mas se a igreja não faz dessa forma, Satanás vai usar isso no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. Porque não é só o fato de ter acontecido disciplina, de ter sido resolvido, entre aspas, as coisas apareceram e foi tratado, só que se for tratado de forma não bíblica, não de forma como nós acabamos de ler aqui, Satanás vai usar até mesmo isso. Então nós podemos disciplinar, podemos tratar as situações, mas de forma equivocada, de forma errada, não bíblica. E isso pode até se tornar uma coisa pior do que era, porque Satanás então vai começar a usar dessa situação para fazer aquilo que, como nós dissemos, ele é especialista, que é dividir, mentir e colocar raízes no coração e usar do próprio coração nosso, que muitas vezes não tem discernimento das coisas que estão acontecendo e começa a formar raízes no nosso coração, e se não for tratado isso,
Isso pode causar tristezas maiores ainda no nosso coração, mas o apóstolo Paulo, então, aqui no verso 11, ele encerra esse trecho dizendo para aqueles irmãos tomarem cuidado, para que, então, Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, ele coloca, e ele se inclui ali com os irmãos da igreja de Corinto. Mensagem para hoje, a lição coloca, para a nossa situação. Lembra, meus irmãos, quando nós falamos sobre a igreja do primeiro século, quando nós sempre lembramos de que a igreja, ela partilhava do pão, lembra? Ela cuidava, ela é uma igreja unida, mas os irmãos percebem que não foi sempre assim, né? Só aquele início que nós lemos em Atos. Percebam que os problemas, o pecado, ele sempre existiu. Inclusive na igreja que o próprio apóstolo Paulo, quando ele pregou aqueles gregos, né, aqueles gentios, e eles foram então alcançados pelo evangelho, perceba, era a igreja de muito tempo atrás. Às vezes nós ficamos assustados com as coisas que acontecem no meio da igreja contemporânea, ou até mesmo aqui na nossa igreja, nós ficamos assustados e lembramos, nossa, mas a igreja lá no passado era diferente. Não, meus irmãos, o pecado ele sempre existiu e sempre vai existir. O que que nós devemos fazer então é tratar as coisas de forma bíblica, então. E essas orientações do apóstolo Paulo, quando nós falamos apóstolo Paulo, são orientações do próprio Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e nós devemos entender que é a vontade de Deus que as coisas sejam resolvidas dessa forma, então. E sempre vai existir situações dessas, né? Sempre irão existir coisas parecidas com essa, e ao invés de nós sairmos da igreja, diante de escândalos, nós devemos, então, resolver as situações e saber que situações como essa vão acontecer, mas a igreja deve ser purificada, ela está passando por um processo de santificação, e nós devemos tratar dessas situações. Porque quando acontecer situações como essa, pecados que nós julgamos que são graves, vamos dizer assim, para que nós não venhamos sair da igreja por causa disso, mas tratar e orar pelos nossos líderes, né? Orar pelo nosso pastor, pelo nosso conselho, que geralmente os irmãos nem têm ciência do que acontece muitas vezes, mas que estão passando por tristezas também. Às vezes a igreja não está sabendo, mas o conselho está passando por essas lutas. A igreja deve estar em oração constante para que o pastor se fortaleça, os presbíteros sejam fortalecidos através da oração da igreja, para que tenha discernimento das situações, porque muitas vezes quando acontece, chega até o conselho alguns pecados, às vezes é difícil de ser resolvidos, porque a pessoa não confessa o que aconteceu e você fica em dúvida, e como nós dissemos aqui, o Satanás ele tem essa especialidade de começar a plantar coisas, e se nós não estivermos vigiando e orando, nós podemos cair nessa tentação de começar a olhar de forma humana as coisas, mas nós precisamos da oração dos irmãos para que as coisas sejam resolvidas conforme o apóstolo Paulo aqui nos orienta. Porque muitas das vezes são situações difíceis de ser resolvidas, mas por causa do pecado, então, isso torna as coisas muito difíceis de serem resolvidas. Porque é isso que nós devemos chegar à conclusão, então, o que o pecado ele fez no homem e na mulher. Quando Adão ele escolheu, então, comer do fruto que era proibido por Deus, ele morreu, então, espiritualmente, depois fisicamente, e fez essa terrível separação em Deus e começou a viver de forma orgulhosa. E quando então nós vemos pecados sendo cometidos no meio da igreja, nós devemos lembrar o que o pecado fez, mas ao mesmo tempo lembrar o que Jesus Cristo fez, o segundo Adão, aquele que cumpriu a lei, mesmo sendo homem e sendo Deus 100%, ele pagou um preço.
E quando nós vemos pecado na igreja, nós temos que entender, olha o que o pecado fez na igreja. Olha as situações que chegam até nós, às vezes não chega à igreja, mas chega até o conselho, difícil de serem resolvidas, e entender a gravidade que o pecado faz no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo confiar que Deus, Ele mostra as coisas, Ele dá discernimento, e às vezes nem sempre nós conseguimos concluir da forma que nós desejaríamos ser, que as coisas fossem concluídas, e algumas coisas ficam cobertas. Mas a palavra de Deus nos diz que no dia do juízo, então, aquilo que estava encoberto será descoberto. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós queremos resolver as coisas, e aqui nós temos, acho que o presbítero Jatir só, além de mim, né? O Jades aqui também. Às vezes algumas coisas acontecem e nós não conseguimos resolver, e nós ficamos, mas não vai ser resolvido? Mas como que as coisas vão acontecer? Ou próprios irmãos da igreja. Mas a palavra de Deus diz que no dia do juízo as coisas serão descobertas, as coisas que estavam encobertas. E nós devemos ficar indignados e buscando justiça, porque muitas vezes essa justiça que nós queremos nem é de Deus, é uma justiça nossa que nós queremos resolver, queremos que as coisas sejam resolvidas conforme nós achamos, mas a justiça vai ser feita. Talvez não enquanto nós estivermos vivos, mas um dia vai. E nós devemos confiar nessa justiça de Deus, que as coisas não passam despercebidas. Às vezes nós achamos que as coisas passam despercebidas, porque as coisas não foram resolvidas. Mas nenhum fio de cabelo será, no dia de juízo, passado despercebido. Nenhum. Confie, então, na justiça de Deus. Não confie na sua própria justiça, ou na igreja que aconteceu algumas coisas, ficou sabendo e as coisas não foram resolvidas. Nossa, que absurdo isso acontecer na igreja de Cristo. Realmente é um absurdo acontecer algumas coisas na igreja de Cristo. Mas confie que um dia, se não for resolvido aqui, um dia será resolvido no dia do juízo. E é isso que nós devemos descansar. Porque às vezes o nosso coração fica amargurado, indignado, que as coisas não resolvem em relação à disciplina. Só que nós esquecemos que um dia será. Então é mais um orgulho do nosso coração, uma indignação do nosso coração, uma justiça nossa mesma, do que a própria justiça de Deus. Se você confiasse mais, você e eu confiasse mais que um dia as coisas vão ser de forma justa julgadas, então nós ficaríamos menos ansiosos, menos indignados com as coisas, mas quando nós enxergamos que um dia as coisas serão julgadas de forma correta, de forma completa, na sua plenitude, então nós vamos descansar e vamos confiar na justiça de Deus. E é dessa forma que nós devemos confiar, então. Nós devemos, então, a lição coloca aqui, em relação à mensagem para hoje, na nossa igreja, confiança no amor de Deus. Um outro ponto, renovação no amor da igreja. O perdão, ele traz cura para a igreja, consolo, restauração. Enquanto você não perdoa, você fica lutando contra aquilo. Você fica remoendo aquilo enquanto você não perdoa. Mas quando você perdoa, isso traz cura ao seu coração, traz consolo, restauração. E perdão, então, é esse cancelamento da dívida a despeito do seu tamanho. Pode haver em sua comunidade uma pessoa que foi descoberta em um erro desastroso. A necessidade de disciplina não deve nos transformar em juízes implacáveis dos nossos irmãos. Nós devemos julgar, mas de forma como nós falamos aqui, com amor, de forma consoladora a esse irmão que está arrependido. A igreja tem de ser um hospital, então, para recuperar os feridos pelo pecado. A comunidade dos discípulos de Jesus tem a responsabilidade, então, de apoiar essas pessoas para que se fortaleçam na graça de Jesus. Igreja deve ser, então, um ambiente não só dessa disciplina com o objetivo de punir, mas um ambiente de perdão, conforto e acolhimento. É a família cujos laços de amor não devem ser rompidos pelo pecado, deve viver em santidade plena, sem rejeitar os pecadores arrependidos. Deve, portanto, piedosamente acolhê-los.
Essa foi a lição que o Senhor Jesus, então, nos deixou. Então, nosso desafio de uma comunidade cristã, da igreja, é exercitar a disciplina, não deixar de exercitar essa disciplina, mas exercitar com amor restaurador para esses arrependidos. Então, meus irmãos, nós devemos confiar que quando um pecador está arrependido de verdade, nós devemos confiar que esse perdão, ele cura, ele consola, ele restaura. E isso, meus irmãos, é só Deus pode fazer no coração da igreja, no nosso coração, quando o perdão, então, ele é praticado na igreja. Não é uma coisa mágica que acontece, mas uma obra do Espírito Santo de Deus, uma obra de Deus. Esse perdão traz cura. Então, nós falamos igreja, mas isso pode ser no seu relacionamento entre amigos, no seu relacionamento no seu casamento, entre familiares. Quando há perdão, isso então traz cura, consolo e restauração. Concluindo, então, nós podemos ser tentados a exagerar, às vezes, na disciplina, e para que se torne destrutivo, ao invés, então, de construir, de edificar, santificar e restaurar. Nós não podemos permitir, então, que uma pessoa disciplinada entre em desespero por não encontrar na igreja o amor, o perdão e o espaço para a restauração. Mas a igreja madura, ela disciplina tanto quanto restaura, então, o pecador. Então, na mesma medida que foi disciplinada esse irmão, esse irmão deve ser, então, restaurado e perceber o amor que há na igreja. Uma aplicação: sentir tristeza e o peso da disciplina tem o seu lugar, e nós devemos nos entristecer. Como nós lemos aqui no início, aquele irmão estava triste, estava arrependido, era um penitente, causou tristeza à igreja, mas sentir tristeza, então, tem o seu peso durante a disciplina, tem o seu lugar, e nós devemos estar tristes, porque isso, o que é regenerado sente, fica triste quando tropeça, e essa disciplina, então, resulta em tristeza a princípio, deve resultar, então, quando o irmão fica fora da comunhão, não participa da ceia, e ele deve se entristecer com isso, tem o seu lugar, como nós falamos aqui. O perigo está quando acontece quando alguém fica permanentemente no meio da escuridão, no meio dessa tristeza, perde as esperanças de ver esse perdão, a restauração da sua vida. Sentir que não há saída para o erro representa, então, um risco terrível de continuar no caminho da vida cristã. Isso nós devemos, como igreja de Cristo, estar atentos, então, em relação à restauração. A igreja, então, precisa ter essa atenção a esse perigo e ter esses braços, então, abertos para esse irmão que está arrependido e recebê-lo com amor, aquele irmão que caiu, aquele crente que caiu, mas caiu, mas ao mesmo tempo ele decidiu se levantar, ele então se arrependeu. O que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, é que a igreja, ela pertence a Cristo. E se aquele irmão está arrependido, nós devemos entender que se nós não perdoamos, nós estamos dizendo que Cristo não morreu por aquele irmão. E quando nós falamos isso, então, nós devemos olhar para nós mesmos e entender se nós somos filhos de Deus, se nós não conseguimos perdoar um irmão arrependido. A lição coloca aqui, então, no final, que não há buraco tão fundo que o braço gracioso e restaurador de Jesus não consiga alcançar. Não há lugar tão profundo, um pecado tão profundo, tão grande, se aquele pecador se arrependeu, Jesus ele fez uma obra muito maior, muito mais grande, muito maior daquilo que nós podemos compreender, que é o amor dele. Como nós falamos aqui, com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, ele fala: vou falar
para vocês um caminho que é sobremodo excelente, que é sobre o amor. E ele passa então a mostrar esse caminho que é difícil nós compreendermos a sua plenitude, mas é o amor dele. Ele entregou o seu filho para pecadores. Ele se entregou mesmo, ele se doou para pecadores. E nós devemos perdoar então, restaurar então. Uma frase do reformador, né, João Calvino, quando ele aconselha a igreja, ele diz: sempre que deixamos de consolar aqueles que são movidos a uma sincera confissão de pecados, nós favorecemos não a Deus, não a igreja, mas nós favorecemos, como o apóstolo Paulo ele finaliza esse trecho, ao próprio Satanás, o inimigo de todos nós, que quer nos ver longe de Deus, nos ver longe do caminho. E se nós não praticarmos esse perdão, esse consolo, nós não vamos favorecer a nós mesmos, nosso orgulho de não perdoar, de não achar que o outro deve ser perdoado, não merece perdão, mas nós vamos favorecer o próprio Satanás em criar raízes no seu coração de amargura, de rebeldia, de tristeza, de raiva, e não vai resolver nada, só vai criar profundo abismo nos nossos corações, divisões na igreja. Então Paulo, ele nos exorta aos coríntios e nos exorta a amar de coração esse pecador arrependido. Lembra-se de Coríntios 13, é um caminho excelente, sobremodo excelente, esse amor de abnegação, conhecido como amor ágape, de renúncia, de um amor que é incondicional, a forma que ele amou. Então, esse ofensor, esse pecador arrependido deve ser readmitido na igreja. Se nós temos problemas de perdoar, o problema não está no outro, o problema está em nós. Então, nós devemos ser tratados, o nosso coração deve ser tratado em relação a isso. Deve ser tratado em relação ao perdão. Às vezes, nós passamos anos em relação a não conseguir perdoar pessoas na nossa vida. Não falando nem em pessoas crentes, às vezes, que nos causam mal, nos causam dor, mas dia após dia, nosso coração vem pessoas que nós não tratamos, nós não fizemos conforme a palavra de Deus nos diz, mas nessa manhã você pode perdoar, você pode, como costumemente as pessoas falam aí, liberar, né, perdão, você pode, confiando em Deus, que o perdão ele cura. Nutrir uma má vontade para com um pecador arrependido, em vez de lhe mostrar amor, misericórdia e graça, é situação, meus irmãos, que Satanás ele vai usar. Não é só uma coisa, dureza do coração que também é, mas ele vai usar isso. Apóstolo Paulo finaliza dessa forma. E ele consegue, então, se apoderar desses nossos pensamentos aqui e usar de tudo isso. Meus irmãos, perdoe. Você não consegue perdoar? Confie em Deus. Se você não consegue perdoar, peça que Deus amoleça o seu coração para que Satanás não use isso, para que você mesmo não fique criando raiva no seu coração. Isso produz doença na nossa vida, isso produz crises na nossa vida que nós não precisaríamos passar por isso. Perdoe. Perdoe. O assunto aqui era sobre restauração de irmão, mas na igreja, mas às vezes nós, no passado, fomos atingidos de uma forma tão dolorosa que nós não conseguimos perdoar ou causamos algum tipo de coisa que doeu em outra pessoa. Mas perdoe, peça perdão, para que a sua vida caminhe em paz, para que a sua vida, então, prossiga em paz. Cristo te perdoa, então, perdoe, independente do pecado, independente da situação, perdoe. E naquelas situações difíceis de serem resolvidas, então, confie que um dia Deus irá julgar
cada um segundo as suas obras. Não tente ficar guardando rancor no coração, que as coisas não foram resolvidas conforme você achou que deveria ser resolvida, mas um dia Deus irá julgar cada um segundo as obras. É uma promessa dele. Então confie nele. Se você ama Cristo, se você ama Deus, confie em Deus. As coisas serão julgadas de forma perfeita, de forma correta. Vamos encerrar? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Alguém? Opa. Ah, sim. Exatamente. Nesse caso, aqui o texto não diz, não fala nada, não diz nada. Ah, sim. Não, com certeza. Porque provavelmente, aqui fala que aquele irmão era da igreja. Não sei se a madrasta era, porque era tratado uma coisa da igreja. Porque provavelmente, como não fala nada do texto, era um irmão da igreja que estava possuindo. Não fala que a madrasta era da igreja, fala que o filho era, né? Era uma pessoa da igreja que provavelmente, não sei, o pai dele era grego, a madrasta também, né? Ah, entendi. Entendi. Ah, entendi a pergunta. Então, o texto não fala nada. Provavelmente, então, o que a gente pode chegar à conclusão é que aquele jovem era. Agora, a gente não sabe se a família inteira se converteu. Isso é importante, porque, uma boa pergunta. Meus irmãos, quando acontece uma coisa na igreja e a pessoa não é da igreja, você não deve ser tratado na igreja. Essa pessoa não é crente. Agora, o que nós estamos falando aqui é sobre igreja. Então, é um membro da igreja, né? Ou membro comungante ou não comungante. Deve ser tratado na igreja. Tanto é que quem é disciplinado é um membro professo, que faz parte do hall de membros da igreja. Nós estamos falando do mundo e fora, o mundo jaz o maligno, está entolado no pecado. O que nós estamos falando é sobre o corpo de Cristo, que deve ser restaurado, deve ser purificado, e essas coisas não devem ser admitidas na igreja, né? Então, a pergunta da nossa irmã Silvana, aqueles que estão nos ouvindo aí na transmissão, é que se aquela madrasta, que no caso daquele irmão que estava tendo relações com a própria madrasta, né? O texto não fala, mas fala mãe do seu próprio pai, a gente imagina que não seja a mãe dele, mas que seja a madrasta. Então, por que ela não foi ouvida e o texto não diz nada? Provavelmente, então, a família dele, ele era parte da igreja e a família não, né? E pelo fato do texto não ter dito nada, talvez deve ter conversado, mas o apóstolo Paulo cita aquele irmão, então. É isso que a gente pode chegar, então, à conclusão. Mas pode ser que seja esse caso, mas pode ser também um outro caso que nós comentamos aqui, de alguém que causou uma revolta na igreja de Corinto lá e estava arrependido, então, e aqueles irmãos disciplinaram aquele irmão. Como o texto não diz, nós não sabemos. Provavelmente é um desses dois casos aqui. Respondido? Mais ou menos. Tá bom. Mais uma outra pergunta? Alguma colocação em relação a essa situação aqui? O próximo tema da lição é a Igreja Generosa. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos estudando então essa revista, né, da cultura cristã, Igreja de Corinto, que base a Igreja de Corinto. O tema da revista é Igreja Complicada. E realmente, né, nós percebemos aqui que foi uma igreja complicada, e não é apenas nos dias de hoje que nós temos igrejas complicadas e vamos ter até a volta do Senhor Jesus. Como disse aqui, não saia da igreja quando acontecer alguma coisa, algum problema, algum pecado, mas busque restauração, busque aconselhamento, encoraje outros irmãos a não saírem quando há divisão, para que as coisas sejam resolvidas. Como nós falamos aqui, o perdão ele consola, ele traz cura, ele restaura essa obra do Espírito Santo no nosso coração, que não é de nós mesmos, mas que possamos
viver nessa dependência de Deus, que por mais que às vezes não sejam resolvidas conforme nós achamos, e às vezes é coisa da nossa cabeça, um dia as coisas serão julgadas. Então, não fique confiando apenas nas pessoas, como vão ser resolvidas, mas um dia Deus irá julgar. Se você faz parte do corpo de Cristo, confie nessa promessa. Nem sempre será aqui, as coisas serão esclarecidas, as coisas que ficam encobertas por baixo do pano, né, como nós falamos. Mas um dia as coisas serão reveladas, então confie que Deus irá julgar todas as coisas, para a própria glória dele, não pela nossa própria curiosidade, não porque nós achamos que deve ser feito dessa forma, não porque nós achamos que nós somos os corretos, os verdadeiros, e que nós seguimos um caminho impecável, né, que nós, às vezes, o nosso próprio orgulho falamos isso, mas confie que Deus fará isso para a glória dele, porque ele quer ver sua igreja santa, e ele vai um dia glorificar essa igreja, e não haverá mais pecados depois da segunda vinda, não haverá possibilidade de pecar, não haverá mais nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de contenda, briga, pecados como esse, outros pecados que nós vamos ainda ver no meio da igreja, nenhum tipo de pecado haverá naquele lugar. Nenhum pecado entrará, nenhum pecador sem ter sido santificado e glorificado entrará nesses novos céus, uma nova terra, como Apocalipse disse, ali não haverá mais pecado. Que nós possamos confiar nessas promessas que o próprio Senhor Jesus nos diz, e que o apóstolo Paulo, aqui inspirado, então, nos orienta como restaurar um irmão arrependido. Vamos colocar em pé e encerrar a nossa escola bíblica dominical. Depois da nossa oração, vamos encerrar também com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou.